No livro de Gênesis, capítulo 22, nós vamos ler do versículo 1 ao 19. E o título diz: Deus prova Abraão. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui, com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, um cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão um carneiro e lhe ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então bradou do céu pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Becerda, onde fixou residência. Amém, irmãos? Podem sentar glorificando o Senhor. Irmãos, a gente sempre fala aqui que bênção é consequência de vida no altar. O cristão, ele não pode ir atrás de bênção. Ele não pode simplesmente buscar a Deus pelo que Deus pode dar ao cristão. A gente tem que buscar a Deus pelo que Ele é. A gente tem que buscar a Deus pela salvação, pela promessa de vida eterna na glória. A gente tem que andar no caminho estreito, caminho apertado e a porta estreita. Porque muitas pessoas passam pela porta larga e o caminho espaçoso. E a igreja de porta larga está cheia aí, irmão. Agora, aquela igreja da porta estreita e o caminho apertado, é a igreja que prega o evangelho da verdade. E nem sempre é aquilo que o irmão quer ouvir. Mas a gente precisa entender a necessidade do nosso comportamento perante uma bênção. Então, Abraão já era de idade avançada, queria ter filho, não tinha filho. Então, Deus deu a sua bênção ao seu único filho Isaque. E Deus pediu a bênção. Porque Abraão, ele passou a valorizar mais a bênção do que o abençoador.
E aí muitas vezes a gente tem uma bênção na nossa vida e ou Deus tira, ou Deus pede a você para tirar. E a gente não entende. Quando Deus tira, a gente acaba entendendo na marra, né? Mas quando Deus pede para tirar, você tira? Você recebe a bênção. Aí o profeta vem e revela e fala, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Você tira essa bênção da sua vida? Deus colocou à prova Abraão e disse, toma o teu filho, teu único filho, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece um holocausto. Ou seja, sacrifica, mata o seu filho. Para mim. Porque naquela época, irmãos, no Velho Testamento, antes da vinda de Jesus, toda vez que a família de Deus, o povo de Deus, pecava, Deus exigia um sacrifício de morte. Porque, e o sacrifício era bem específico, era um cordeiro, sem mácula. Um cordeiro perfeito. Esse cordeiro, porque a humanidade precisava aprender que somente o sangue do cordeiro purificava o povo de Deus do pecado. Então era necessário que, se houvesse pecado na família, houvesse uma morte. Para que a humanidade entendesse por associação de que o pecado leva à morte. Então, qual é o primeiro pensamento de Abraão aqui? Deus está pedindo para matar o filho dele. Pequei. Pequei feio. Não sei o que eu fiz. Estou revendo minha vida. Imagina, Abraão, irmão. Porque se a gente pensa que nas coisas que a gente vai fazer na glória, pensa em um dia perguntar isso para ele. Sentar com Abraão do lado à sombra da árvore da vida e perguntar a Abraão como é que foi. Aquele momento que Deus pediu para você o seu filho, o que você sentiu? Porque eu imagino que ele tenha sentido... Sabe quando você sente uma angústia? Se alguém te dá uma notícia que um parente teu morreu de uma maneira catastrófica, não dá um choque dentro assim? Você sente uma coisa horrível, perde a fome, perde a sede. Eu imagino o que Abraão sentiu nesse momento que ele ouviu a voz de Deus pedindo a sua bênção. E aí ele pegou, respirou fundo, chamou 2 de seus servos, falou, olha só, a gente tem que ir ali que... Aí ele ia falar o quê, né? Preciso me consertar com Deus. Não, a gente vai fazer uma visita ali, a gente vai ali adorar o Senhor. Oraram, prepararam lenha, faca, botou tudo no jumento e foi. 3 dias de viagem, irmão. 3 dias de viagem. Você imagina agora, durante esses 3 dias, o que Abraão estava pensando sobre a sua bênção. Olhar para o filho dele, do lado dele, e pensar que eu estou quase chegando num lugar que eu vou matar o meu filho. E aí a gente pensa, isso não é prova de lealdade, irmãos? Abraão, acima de tudo, ele viu a necessidade de ser fiel a Deus. Ele viu a necessidade de provar para Deus que entendi, errei. Ele não questionou a Deus. Ah, mas o que eu fiz? Eu pego um cordeiro, eu sacrifico 20 cordeiros. O que eu fiz? Me diz o que eu pequei, o que eu fiz de errado? Ele questionou a Deus? Não. Ele buscou outro método de sacrifício? Deus pediu aquilo, irmão, é aquilo ali, já era. É o momento que ele pensou o quê? Eu tenho algo que é muito importante para mim, o meu filho,
Mas eu também tenho algo que é muito além disso, que é o Senhor. E quando Deus pede, irmãos, eu sinto a presença de Deus aqui. Quando Deus pede a sua bênção, a gente não pode ser negativo, pessimista, de achar que a gente está perdendo algo, não. A gente está tendo a oportunidade de provar a nossa fidelidade a Deus. E Abraão colocou a madeira, separou a faca, deixou os jumentos, quando chegou perto do monte, junto com os servos, e falou: aguarda aqui que a gente vai ali adorar o Senhor e já volto. E foi com o menino. Esses momentos, até chegar no local de sacrifício, irmão, deve ter sido muito angustiante. Pensando, como que eu vou fazer? Até que o menino, ele mesmo se ligou, ele falou, olhou assim, a madeira está aqui, a faca está com meu pai. Pai, cadê o cordeiro? Está faltando. A gente não veio fazer um sacrifício? Está faltando. Na sua inocência, ele não percebeu que era ele o sacrifício. E aí Abraão responde no versículo 8: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. E nessa caminhada, irmãos, ele não conseguia nem dizer para o filho dele a verdade. Falar: olha só, você é a minha bênção, eu não posso mais ficar com você. Eu arrumei um emprego que eu trabalho no horário da igreja. Você consegue pedir demissão? Sim. Amém. Porque aqui a gente tem prova disso. Mas será que todos nós conseguimos pedir demissão? A gente passou por uma época terrível, irmão, de pandemia. E nessa época era exigido um cartãozinho para entrar em todos os lugares. Tem estados no Brasil, Bahia, Pernambuco, que nem repartição pública a pessoa conseguia entrar. Transporte público, a pessoa queria renovar a carteira, foi buscar a carteira de motor, não conseguia pegar, porque não tinha um cartãozinho. Não podia entrar em shopping. As empresas começaram a exigir, não podia trabalhar sem isso, ou seja, Apocalipse 13:16, haverá uma marca de que sem ela ninguém poderá comprar e vender. Ninguém teve medo disso, não? Ninguém teve medo disso? Ninguém teve a audácia de colocar à prova a sua própria vida nas mãos do Senhor para mostrar a fidelidade a Deus? E falar: não quero isso para mim, porque eu tenho medo de Apocalipse 13:16. Eu tenho, irmãos, medo, e os irmãos sabem. Eu fiquei 1 ano excluído do meu trabalho, trabalhando exclusivamente em home office, sozinho, porque eu não tinha o cartãozinho. Até Deus fazer o mover, e agora não precisa mais. Aleluia. Então, irmãos, glória a Deus que aparentemente não é a marca. Mas e quando ela vier? Você está preparado para sacrificar o seu filho? Você está preparado para chegar para o seu emprego e falar: olha só, ou é isso ou é rua, então pode demitir. Pode demitir. O medo que eu tenho de perder a minha salvação é muito maior do que a angústia que eu sentiria por, de repente, medo de passar necessidade. Porque se nós somos filhos de Deus, se nós somos povo de Deus, irmãos, Deus proverá. Mas Deus vai prover no último momento. Porque Ele precisa testar o seu coração. Ele precisa colocar a sua fidelidade ali na linha. Bota aqui na mesa. Bota o papel na mesa. Se bota a caneta, pega, assina. Quero ver se você vai assinar. Deus vai colocar o limite máximo para você provar a sua fidelidade. E aí quando Abraão chega, amarrou o filho, botou a madeira, fez lá o esquema lá para poder pegar fogo, né? Amarrou o filho. Imagina o filho: pai, o que você está fazendo? Não, olha só.
Não fala nada não, nesse momento não é de falar. Só fica aí. Estou fazendo o que Deus mandou. Ou será que ele chegou para o Isaac e falou, Isaac, olha só, você é o sacrifício, eu vou ter que te matar agora. Eu tenho curiosidade, irmão, de perguntar essas coisas para o povo de Deus. Eu tenho curiosidade, a maior curiosidade que eu tenho, são duas grandes, né? Perguntar para Paulo, como que foi ficar cego 3 dias? Perguntar para Moisés, o que você pensou quando Deus mandou você tocar na água? Você imaginou mesmo que o mar ia abrir? Você falou, não é possível, cara, eu vou tocar, Deus está falando para eu tocar, que o mar vai abrir. Deus mandou, toquei. E o mar abriu, irmão. Como é que foi ver aquilo? Você imagina a presença de Deus naquele momento. E da mesma forma, irmãos, que eles têm testemunhos para contar na glória para a gente, nós teremos testemunhos para contar na glória para eles. O testemunho de que eu disse não para as coisas do mundo com medo, de Apocalipse 13:16. Com medo de perder minha salvação. Com medo de colocar algo dentro de mim que não agradasse a Deus. O cristão precisa ter a postura, a fidelidade. E aí, quando Abraão estava pronto para o sacrifício, no versículo 11, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor e disse, Abraão, Abraão, respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o rapaz e não lhe faças nada, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Ou seja, irmãos, no último momento, Abraão estava com a faca na mão. Ou seja, Deus viu que ele ia sacrificar. Naquele momento, Deus viu a fidelidade de Abraão. E o interessante, irmãos, que a palavra fidelidade, em hebraico, isso que eu mencionei ontem na igreja do pastor House, para quem foi, lealdade e fidelidade, a mesma palavra, é emun. E fé é emuná. São duas palavras que só é engraçado como Deus faz as coisas. O Velho Testamento, a palavra que é fé e fidelidade só aparece 2 vezes. Uma em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, que diz, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Aqui é emuná. E em Deuteronômio 32, versículo 20, o Senhor diz, esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim, porque são raça de perversidade, filhos de quem não há lealdade. Que é emun. Ou seja, lealdade, fidelidade e fé é a mesma palavra em hebraico. E eu sempre falo para os irmãos, eu sempre repito nas pregações aqui, para as pessoas que ouvem a pregação pela primeira vez, o hebraico é a língua perfeita de Deus. É a língua que ensina a humanidade por associações. Todas as palavras têm um significado específico, elas não são aleatórias. Fé e fidelidade têm a mesma raiz, só muda as vogais. Para quem não sabe, o alfabeto hebraico, ele tem 22 consoantes. Só consoante. As vogais são pontos que você coloca em volta, como se fossem adorno na palavra. Então, a palavra em si, se você tirar os pontos, é a mesma para fé e fidelidade. Então, se você diz que você tem fé em Deus, irmãos, é fácil dizer que tem fé, né? É fácil dizer que é fiel? Porque em hebraico é simples, é a mesma palavra. Ou tem fé ou não tem, ou é fiel ou não é. E aqui a gente separa as duas e não é para separar. E aí o mistério de ontem,
que a pastora, a esposa do pastor Robson leu, ela leu Malaquias, o pastor Robson pediu para ela ler Malaquias 3:18, que diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Ou seja, a diferença entre o justo e o perverso. A primeira Abacuque que eu li, o justo viverá pela fé. A segunda Deuteronômio que eu li, a perversidade dos filhos filhos em quem não há lealdade. Ou seja, filhos em quem não há fidelidade. Quem é perverso não tem fé. Quem é perverso não tem fidelidade. Essa é a diferença entre o povo de Deus. O justo e o ímpio, irmão. A gente precisa provar a Deus a nossa fidelidade dia após dia. Ah, irmão, como que eu provo a minha fidelidade? A sua fidelidade você prova, você faz a obra do Senhor. Você prega o evangelho a toda criatura, porque foi o último mandamento do Senhor antes dele subir aos céus. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer já está condenado. Você tem pregado o evangelho, você tem louvado, você tem aprendido louvores novos, você tem orado, você tem jejuado, você tem vindo à igreja, você tem feito a obra, participado da igreja? Porque a gente precisa, irmãos, estar presente na igreja, a gente precisa participar. A gente quer ir para a glória e fazer o quê? Você acha que vai subir e vai ficar deitado na rede o dia inteiro lá? Férias eternas. Vou descansar agora na glória. Você vai deitar em cima de uma nuvem e vai descansar. Tem tarefas, irmão. Você acha que não? Todos teremos tarefas, todos teremos atividades. Você acha que o céu é monótono, por acaso? Quanto tempo da eternidade você ia aguentar sem fazer nada? Quanto tempo? Não aguento ficar sem fazer nada hoje aqui? Vai aguentar na glória? Quero aprender instrumentos novos, quero aprender línguas novas. Eu não sei se a gente vai falar uma língua só, ou se vão ter várias. Será que a gente já vai aprender, já vai chegar no céu falando fluente a língua do céu? A gente pode conversar com anjos? Será que a gente pode ler a história do céu antes da criação? Antes. A história de Deus. Já pensou, irmão? A história de Deus. Já parou para pensar? As coisas do céu têm que estar presentes na nossa vida. E a gente precisa lembrar disso para a gente mostrar a nossa fidelidade a Deus. Porque a gente não pode ficar distraído com a bênção, irmão. Como a missionária pregou de manhã. Pedi, Tiago 4:3, né? Pedi e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Aí que a bênção vem e é pedida de volta. Porque pediu mal. Então a gente precisa, irmãos, estar atentos aos sinais de Deus na nossa vida. Atentos à cobrança de Deus, se houver alguma cobrança de bênção, porque de repente a gente fez algo de errado e Deus está querendo um sacrifício. Mas o sacrifício é a prova, a nossa prova de fidelidade para Deus. Amém? Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.